Olá, eu sou a Rúbia e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Suelen Ramos e hoje, junto com a Rubs, nós vamos falar e discutir um pouco sobre o que empreender nos ensina sobre produtos digitais e vice-versa. Bom, a gente sabe que empreender e criar produtos digitais tem algo em comum. Ambos começam com um propósito e enfrentam muitas etapas até encontrar o valor real. E por isso, no episódio de hoje, a gente vai descobrir com a Tainara, que é Product Manager e está unindo os dois mundos, a estratégia digital e também o mundo da beleza natural. Por isso, hoje a gente vai falar sobre criar algo do zero, aprender com erros, equilibrar propósito e execução, e como tudo isso se conecta com a jornada de quem trabalha com produto no dia a dia. E para isso nós convidamos a Tainara, que é Product Manager na TW, diretora criativa e fundadora da Aracete. Gente, vou já dar o spoiler, o currículo é grande, tá? Já foi instrutora na PM3 e é uma das escritoras ali do livro da nossa comunidade, Gestão de Produtos Como Você Nunca Viu. Já foi host aqui do podcast até 2024. Seja super bem-vinda, Thay. Se apresenta um pouco mais para as meninas fora do LinkedIn. Vocês já me apresentaram muito bem aí na parte de background. Então, talvez só complementando, né? Eu sou formada em ciência da computação. Eu trabalho na área de tecnologia há quase 13 anos. Atualmente eu estou na ThoughtWorks como gerente de produtos e, mais recentemente, uma nova empreendedora como fundadora e diretora criativa da Aracê. Estou muito feliz de voltar aqui. Estava morrendo de saudade desse universo, mas por conta do empreendedorismo, eu tive que me afastar um pouquinho desses projetos para poder me dedicar um pouco melhor, mas eu estou bem animada para compartilhar um pouco do que tem sido essa jornada ao longo desse tempo. Seja bem-vinda novamente, Thay. Muito bom ter aqui você outra vez. Então, para iniciar, vamos por uma curiosidade. Como é que tem sido esses aprendizados aí de estar empreendedora e um pouco entender de onde vem essa conexão entre criar produtos digitais e criar uma marca do zero? Olha, o desafio é diário. Desde que eu coloquei essa ideia na cabeça, já teve vários momentos de o que eu fiz da minha vida. Mas tem sido um aprendizado muito legal, muito legal. A ideia veio num momento em que todo mundo, principalmente na nossa área, estava um pouco frustrado, um pouco sem saber, sem ter direcionamento do que ia ser a nossa área. Quando a gente saiu ali da pandemia e aí veio uma bolha, e aí a gente teve aquele momento muito ruim, onde estava tendo muitos layoffs nas empresas, a insegurança cresceu absurdamente. E eu comecei a refletir muito sobre a carreira. Eu fiquei muito angustiada pela situação e até o ponto de que eu não sabia mais se eu queria continuar fazendo o que eu estava fazendo. Eu fiquei me perguntando muito sobre isso, refletindo muito sobre a minha carreira. E aí, depois de muitos momentos de reflexão, essa montanha-russa de tem dias que estava bem, dias que estava mal, eu comecei a refletir um pouco mais profundamente sobre a Thay, quem era a Thay. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando a gente se sente um pouco perdido, isso é um dos maiores aprendizados que eu tenho tido, é a gente voltar a olhar para dentro. Porque a gente é muito facilmente contaminado pelo externo, pelas coisas que estão acontecendo. E isso bota a gente numa posição muito difícil de a gente não conseguir entender o que a gente faz. Porque é muita notícia para assimilar, é muita coisa acontecendo. Então eu voltei a olhar para dentro. Eu voltei para terapia, inclusive, porque eu estava sentindo que eu precisava entender um pouco mais tudo que eu estava vivenciando. E como uma liderança hoje dentro da ThoughtWorks, eu também tinha que cuidar de muitas carreiras, então acabou sendo um peso muito grande para mim, eu ter que lidar com o meu momento e ter que lidar com o momento de outras pessoas, eu tinha que estar 100% ali para elas também, então ficou muito difícil. E aí eu comecei a refletir sobre, o que eu quero do meu futuro, o que eu quero fazer, e aí e quando você olha para dentro, tudo começa a fazer sentido de novo, que se a gente faz algo que a gente gosta, que a gente é motivado, as coisas começam a fazer sentido.
E aí você começa a pensar, eu preciso voltar a ter propósito no que eu faço, eu preciso sentir que algo que eu faço tem um impacto significativo, um impacto que está atrelado aos meus valores como pessoa. E aí tudo começou a fazer sentido. Não foi num passe de mágica, teve muitos momentos de, como eu disse, é uma montanha-russa, tem dia que tu tá bem, tem dia que tu não tá, e tu tem que ser muito disciplinado a ponto de insistir em buscar essa resposta. E aí eu comecei, de fato, o que me move no meu trabalho é fazer coisas que impactam outras pessoas positivamente. E aí eu comecei a botar em prática toda a minha experiência de gestora de produto para mim mesma. O famoso livro inspirado, que a gente sempre deseja fazer tudo aquilo como se fosse um universo lindo e a gente não consegue no dia a dia da nossa empresa por conta das limitações, eu botei um inspirado no meu dia a dia, porque na minha vida eu vou conseguir fazer aquilo. E foi muito legal. Então, assim, a Aracê, ela nasceu pro mundo faz só alguns meses, em agosto. Mas a Aracê já tá na minha vida há 2 anos, porque foi uma jornada de muito estudo, muita dedicação e de colocar em prática toda a minha experiência como gestora de produto, aplicando passo a passo no meu projeto. E aí isso virou meu motor, assim, caramba, e cada dia que eu fazia algo, nossa, eu tô amando fazer isso aqui, porque de fato eu tô unindo a minha experiência, algo que eu já gostava muito de fazer, com algo que eu encontrei propósito ao longo do caminho. Mas antes de chegar na ideia de cosmético, claro, porque assim, por que cosmético? Eu fiz muito estudo de mercado. De novo, mais uma etapa do nosso trabalho de gestão de produto. Eu estudei muito o mercado para ter um entendimento de como estava o mundo, como as pessoas consumiam coisas, seja qualquer produto, e o que impactava na vida delas esse consumo. E a partir dessa análise, dessa pesquisa, foram alguns meses pesquisando, criei um mural board gigantesco com todas as pesquisas que eu fiz análise crítica, eu clusterizei tudo até chegar, agora eu sei o que eu preciso focar. Então, esse foi o começo de onde veio a ideia da Aracê, assim, resumão aí, né, de como eu cheguei a quero empreender. Boa, Thay. Quando eu fiquei sabendo que existia esse episódio, eu fiquei muito curiosa de participar, porque meu movimento foi contrário ao seu, né? Primeiro, eu tive também uma empresa de cosméticos naturais, e aí depois eu resolvi migrar para produto. Então, quando eu migrei para produto e comecei a estudar, né, e comecei a querer me inserir, né, nessa carreira, eu percebi que muita coisa eu poderia ter feito diferente lá atrás, quando eu estava empreendendo. Por exemplo, diminuir o escopo de produtos que eu apresentava, embalar o produto de uma forma diferente, vender o produto de uma forma diferente, que se eu tivesse esse conhecimento, né, que eu agora tenho, né, que eu estou construindo, teria sido de uma forma completamente diversa. Então eu conseguia, mais no começo, né, quando a curva de aprendizado é maior, fazer essas conexões. Então, acredito que é muito isso mesmo que você falou, dá para fazer todo esse mapeamento para um produto físico, mesmo sendo um produto físico, né, mesmo que a gente aprende a respeito de produtos digitais. Só um parênteses aqui, que a Rúbia foi uma das pessoas que eu entrevistei lá no começo, inclusive, que eu lembro muito bem. Ela fez parte da minha pesquisa lá no começo, me ajudou muito contando a experiência dela. Boa, que bom que ajudou de alguma forma. Que massa. Tá, e teve 2 coisas da sua fala que me chamam bastante atenção. A que você falou, eu tava num momento mais reflexivo, assim como todos passamos ali depois da pandemia, e também sobre trazer o Inspired pro seu dia a dia, assim. Você diria que a Aracê nasceu mais de uma dor da Thay do que, tipo, uma dor de um usuário que você identificou? E quais foram as coisas que você de fato conseguiu colocar na prática assim do Inspired que ajudou você? Beleza, fiz o board, essa é a minha ideia, agora eu vou começar. Boa pergunta. Vocês têm tempo para ficar até meia-noite aqui? Ai, assim, você já começou a falar, eu já fiquei tipo, ai meu Deus, estou maravilhada. Eu fico aqui até. Assim, a dor, eu pesquisei muito. Depois que eu fiz toda. Agora, fazendo o gancho, depois da pesquisa de mercado,
E aí eu comecei a ter, tá, sei qual é o direcionamento, eu quero ir para a linha dos cosméticos naturais. Com certeza, como uma boa gerente de produto, eu ia fazer pesquisa de usuário e entrevista. Então, eu fiz formulários, e eu já tinha estudado bastante, assim, eu sou uma pessoa, gente, eu sou apaixonada por aprender, eu sou a doida de aprender. Se eu não tô lendo uns 2 ou 3 livros ao mesmo tempo, não sou eu, assim, eu tenho fome de aprender. E recentemente, naquela época, eu tinha recém estudado várias coisas de pesquisa, de design. E aí eu tava super empolgada, assim, nossa, já vou começar a montar os formulários aqui. Eu botei formulário no meu LinkedIn, mandei para grupos, pedi pro pessoal no Mulheres de Produto responder, familiares. E isso foi me dando muito insight. Então, a dor era uma dor minha, mas uma dor que eu percebi que era minha só depois que eu tive o resultado da pesquisa. Então, foi muito legal. E quando você tem... Isso é muito importante trazer, né? Dados. Dados é o que faz a gente reduzir o risco, né? Não quer dizer que você vai acertar de fato, mas com dados é que você consegue criar hipóteses que podem de fato te ajudar a alcançar aquilo que você acredita. Então os dados foram extremamente importantes nesse começo para mim. E uma coisa que eu percebi, porque daí eu comecei a estudar, aí eu entrei a fundo no mundo dos cosméticos, no mundo da beleza. Comecei a seguir todas as marcas possíveis, conhecidas, nossa, eu quero entender tudo que está acontecendo nesse universo. Por mais que eu já era uma pessoa que gostava de se cuidar, eu sempre usei cosmético, sempre usei maquiagem, eu gosto muito, é um universo. Só um spoiler, na adolescência eu era modelo, e eu gostava muito, então eu já tive um lado aí totalmente diferente da área de tecnologia. Então eu já tinha essa conexão desde nova, assim, desde adolescente, com a área da beleza. E aí eu comecei a perceber, tentar entender, tá, eu tô sendo ousada, porque eu tô entrando com um produto que a gente sabe que tem uma infinidade de marca aqui. Então como é que eu vou o que vai ser meu diferencial aqui? Por que mesmo tendo essa quantidade gigantesca de marca, de produto, eu vou insistir em trazer produto também? Porque assim, gente, não existe mais inventar roda. Todos os produtos que vocês pensar já existem. De alguma forma já existe. Qualquer cosmético que eu criasse, ele já existiria. Não tem, é impossível. É muito difícil. A pessoa tem que ser um gênio para conseguir inventar algo que a gente nunca pensou. E aí eu tive que me alimentar de todas essas marcas e entender onde é que está o gap aqui. Qual é a lacuna que eu preciso tentar preencher com o storytelling da marca. E aí foi onde o jogo virou, que eu não queria falar sobre o produto, eu queria falar sobre o impacto dele na vida das pessoas. E a pesquisa de usuário ajudou muito nesse ponto, porque eu comecei a ter insumos para entender quais eram os padrões. Então, pontos que foram muito importantes, saber fazer uma boa pesquisa é importante, porque também se você não sabe fazer as perguntas certas, ele também não te dá informação que você precisa para seguir nesse projeto. Então, eu tive que entender, eu fiz duas fases de pesquisa. Eu fiz uma primeira fase que era mais abrangente, para entender um contexto mais geral, e a partir do momento que eu entendi o contexto geral, eu afunilei um pouco para entender o perfil do usuário. Então isso foi muito legal, porque eu criei conexões aqui. E aí eu comecei a ter um padrão ali, porque eu comecei a entender, tá, mesmo tendo esse universo cosmético, o que ainda falta para ti? Tu já se sente ok com o que tem? Ou tu sente falta de algo? Tô aqui resumindo, não foi exatamente essa pergunta, mas eu queria meio que entender isso. E um outro ponto, eu comecei a perceber que as marcas, elas já olham de uma forma, principalmente as marcas grandes, elas já têm um público consolidado. Então, elas não vão olhar, e isso é muito interessante, que foi um insight que eu tive lá no começo. Quando você é grande, você não tá no dia a dia das pessoas. Então é muito difícil você falar com... Vou dar exemplos aqui da minha vida. Qual é a marca que vai falar com a minha mãe? Qual é a marca que vai falar com a minha sogra? Com a minha tia? A marca pequena, ela tem o poder de se aproximar dessas pessoas que são as pessoas reais. Então isso foi o primeiro insight, assim, caramba, eu tenho algo poderoso aqui, que eu não vejo acontecendo. E que trouxe muito forte da pesquisa de usuário, que foi as pessoas
trazendo algumas formas da fala que, tipo, eu não estou sendo escutado pela marca, por mais que tenha todos esses produtos. Então, o meu público acabou sendo também a minha mãe, os meus irmãos, a minha cunhada, pessoas próximas a mim que têm uma realidade diferente da realidade de outras pessoas, da geração Z que está no TikTok. Tem um público aqui que ele não está sendo escutado, porque como o mundo mudou e tudo é muito tecnológico, as marcas, obviamente, não está errado, eles estão indo, ó, TikTok bombando, vamos jogar nossa marca lá e pegar esse público, ok, e vão vender. Mas por isso que eu volto no propósito, porque quando tu já é grande e já ganha muito dinheiro, fica muito fácil. Pra gente que é pequeno, o desafio é maior. E conseguir entender, tá, pra onde é que eu vou agora, né, nessa situação. Então isso foi muito bacana. Então eu comecei a ter esses insights tanto da pesquisa, para entender o gap, a dor, e das pessoas próximas a mim, que era o meu público, que eu identifiquei como meu público. E aí eu entendi, e aí foi muito legal que boa parte das pessoas que eu entrevistei e que responderam o formulário trouxeram. Eu não tenho tempo para fazer skincare. Caraca. Eu não tenho disciplina. Eu não consigo manter disciplina. E aí eu volto. Tá, cada marca tem em torno de 10 produtos para fazer uma rotina de skincare. Quem da gente que tem uma vida doida vai conseguir parar de manhã e à noite para usar 5, 6, 7 produtos? Tem pessoas, sim, que responderam que tem tempo, mas são grupos específicos, grupos que têm um contexto de vida totalmente diferente. Eu amo fazer skincare, mas eu não tenho tempo para usar nesse produto. Eu não consigo. Então, tá aqui. Essa é a dor que ainda existe, que todo mundo reclama. Porque quando você vai para o mundo, isso a Ruby até pode confirmar, cuidar da pele é consistência. O produto não faz milagre, assim como na nossa vida. Se a gente não toma água, se a gente não se exercita, se a gente não faz certas atividades, se a gente não lê todo dia, algumas coisas não vão dar certo na nossa vida. O cosmético é a mesma coisa, ele não faz milagre. Se tu tem uma alimentação ruim e passa creme todo dia no rosto, teu rosto não vai estar bom. não se iluda. E piora quando tu não tem uma consistência. Tu tem que ter uma consistência de uso para te ver o resultado. Se tu usa hoje, amanhã tu não usa 2 dias direto, depois 3 dias não usa, tu não vai ver resultado, tu vai reclamar da marca, vai dizer que não fez efeito e vai parar de usar. Tá aqui o gap. As pessoas não conseguem ter uma rotina de skincare. E aí foi onde eu atuei no projeto de 2 produtos que cabem na rotina da pessoa, que é multifuncional, que tem tudo o que teria vários outros produtos para usar. Então, ao invés de ter 3, 4 produtos, eu só tenho 2. É isso. Então, esse foi um estudo longo, não foi algo assim, virou a chave, é isso aqui. Teve que ter esse processo. Então, isso é uma das coisas do livro que traz, né, esse mundo maravilhoso, quando a gente tem tempo para fazer uma pesquisa da forma correta, quando a gente tem tempo para analisar, quando a gente tem tempo para conversar com as pessoas, para absorver informação, que é um dos pontos do nosso dia que a gente não tem. A gente tem deadline, a gente tem que dar um jeito, às vezes a gente só leva top-down, e é isso, faz com a informação que tu tem e vai. Então, essa foi uma das partezinhas do livro aí que é muito bom, né? Que a gente, poxa, eu queria fazer isso como gente produto e dificilmente a gente consegue. Tá, eu achei interessante quando você disse assim, as grandes marcas, elas às vezes não escutam o cliente, porque elas já são muito consolidadas, né? É mais difícil elas escutarem. E o que eu percebia muito quando eu empreendia em cosméticos naturais era que, como virou muito modismo, né? Teve uma época que estourou, todo mundo tinha algum produto natural. As grandes marcas, elas criaram meio que um braço para poder abancanhar esse mercado, né, que estava crescendo. Mas quando você olhava efetivamente o que aquela marca estava vendendo de natural, não era tão natural assim, era muito mais propaganda, o princípio ativo que era natural estava lá no final da lista e tinha um monte de porcaria ali no meio, era muito mais greenwash.
Então, as pequenas marcas, elas começaram a ter um pouco mais de espaço porque, efetivamente, elas ouviam o consumidor ali, como você falou, a necessidade, e os produtos efetivamente eram naturais. Então, acho que o seu gap foi interessante. E também de focar não em muitos produtos, porque o que é que eu vejo muito em marcas de produtos naturais é que a pessoa geralmente começa com um sabonete natural, que vai ter uma argila ali associada, depois passa para um hidratante, um lip balm, produtos que várias marcas, como você disse, né, não dá para inventar a roda, elas já utilizam. Então, como é que você se destaca, né? Aquela empresa de produtos naturais tem um sabonete, a outra também tem um sabonete de argila verde, por exemplo. Então, não tem muita diferenciação. E realmente apostar nisso de produtos multifuncionais, que beleza natural tem muito disso, né? Que um produto pode ser utilizado para várias coisas, né? Um hidratante para o rosto pode ser usado para o corpo, para a pele, uma sombra pode ser um blush, enfim, foi bem bacana. Você poderia me dizer que esses 2 produtos seriam o MVP aí da marca? Com Já tem certeza. mais ideias aí surgindo para novos produtos para escalar? Assim, eu quero muito, antes de lançar um próximo produto, envolver a comunidade. A empresa ainda é pequena, ela é um bebê, então tá tendo esse momento inicial de conhecimento da marca. Eu não sou uma pessoa pública, eu não sou uma influenciadora, eu não sou uma blogueira. Então, para mim, o processo é um pouco mais lento. E de reconhecimento. Eu tô brigando com gigantes no mercado. Então, eu ainda tô naquele momento estruturando e criando mais estratégias de como eu vou continuar sendo fiel ao branding da marca, ao que eu acredito para a marca. Porque eu também não posso criar vários produtos e daqui a pouco fugir do propósito, do porquê que eu comecei. Então, eu ainda estou trabalhando nisso, mas como eu disse, eu estou dando um tempo para eu conseguir, e esse tempo é muito bacana, porque acaba que eu acho que a gente tem uma cobrança muito grande, principalmente mulheres, de conseguir fazer tudo muito perfeito e dar conta. E se a gente se deixa levar muito fácil. E um mercado que todo dia nasce uma marca nova e muitas pessoas falando de produto, é muito fácil ficar ansiosa. Eu já fiquei muito ansiosa, tipo assim, meu Deus, eu não tô lançando nada, minha marca não tá movimentando, eu não tô vendo. Aí eu volto, calma. Mas meu propósito não é o mesmo propósito do fulaninho. Se o fulaninho quer lançar 5, 10 produtos, tá tudo bem. É o público dele, é a marca dele. Eu volto pra mim, calma, porque eu tenho um propósito muito forte aqui. E o que eu quero construir, o próximo produto, talvez não seja eu que vou construir sozinha. Eu quero que as pessoas continuem trazendo pra mim. Porque o lançamento dos 2 primeiros produtos foi uma construção de uma dor de pessoas que depois eu descobri que era uma dor minha também. Então, eu quero continuar nisso. Então, eu não consigo dizer assim, qual vai ser o próximo produto? Mas eu tô tentando já ter essas interações nas redes sociais ou com as pessoas que estão mais próximas da marca, para ir sempre, eu quero entender, tá, o que faz falta? Porque, beleza, eu tenho 2 produtos que são chave, assim, eu consigo mudar uma rotina e garantir que eu tô fazendo minha skincare. Claro que a pessoa pode usar outros produtos se ela consegue, mas pelo menos se naquele dia ela não conseguiu, pelo menos esses 2 eu consegui passar. E eu consigo manter a consistência, esse é o foco. Mas será que ela sente falta de alguma outra coisa à noite? Ela sente falta de ter alguma coisa à noite antes de dormir? Ou, enfim, eu senti questão com lábio hidratado ou não? Eu não sei, eu quero saber qual é a dor. Então, eu vou continuar nessa linha, tentando entender antes de lançar o próximo e validar essas hipóteses, com certeza. Se você tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando o like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente.
Perfeita. Tá, eu vi que também, além de empreender e tudo mais, você também é diretora criativa da Aracê, certo? E você falou ali que você estava lendo algumas coisas de design e já veio a vontade de colocar em prática, de exercitar e tudo mais. E eu queria entender um pouquinho de você. Acho que deu para pegar mais ou menos como que você conseguiu dar start, como você conseguiu aplicar todo o conhecimento que você já tinha na área de produto, gestão ali, para poder dar o start da sua marca, mas quais foram as coisas que, putz, podia ter feito diferente ou, ficou de aprendizado para o próximo lançamento, assim, que você poderia compartilhar? Nossa, tem muita coisa, gente. Olha, empreender é o maior teste de resiliência e paciência do universo. É bizarro. É incrível a habilidade de todo dia acontecer alguma coisa. E você de novo, vamos lá, vamos resolver essa treta. Assim, eu ressignifiquei muito isso. Porque, por mais que ser gerente de produtos tenha me ajudado, posso dizer quase que 90% na criação da marca, porque eu apliquei toda a minha experiência nessa construção. Com certeza eu tinha algumas lacunas, eu não sei tudo. Então eu tive que entender quais eram essas lacunas e se fazia sentido eu priorizar para eu aprender e aplicar. Por mais que eu tenha eu já tinha um pouco dessa experiência de lançamento de produto, era lançamento de produto de software. É muito parecido com lançamento de produto físico. É bem parecido, eu reaproveitei muita coisa. Só que os clientes que eu trabalho na Totox, eu nunca precisei falar de branding. Eu nunca cheguei e conversei com eles. Vamos entender aqui se a tua marca comunica esse... Não, porque é o time de marketing no cliente cuidando disso. Eu não tinha que me preocupar com isso. Eu tinha que garantir a experiência do uso do produto. E se estava aderente com a marca. Então, o primeiro passo foi me dedicar muito em marketing, mas esse marketing de marca mesmo. E aí eu estudei muito, aí eu me debrucei, eu fiz curso, eu busquei referências na internet de pessoas que eram muito boas no assunto, comecei a consumir muito conteúdo de branding. E, claro, não fui eu que fiz a logo, não fui eu. Eu tenho todo o material, mas foi um trabalho em conjunto com uma empresa que eu contratei. Mas eu cheguei com um material gigantesco para essa pessoa. Eu falei assim, isso aqui é minha marca. Isso aqui é o que eu quero que ela seja. E eu só quero a tua ajuda para botar ela no papel. Porque a gente tem que também ter essa humildade, não se culpar de que a gente não sabe tudo. Senão a gente vai endoidar. Então a todo momento eu tô priorizando. Faz sentido eu aprender isso aqui para fazer? Ou faz sentido eu contratar alguém para fazer isso para mim e eu me dedicar em outra coisa que eu sou melhor? Tem muito isso também no empreendedorismo. E a parte estratégica de marca, eu amei. Cara, que incrível, porque eu tô criando a marca, eu sou a cabeça por trás, eu quero botar todo o meu coração ali, eu quero que ela traduza exatamente o que eu tô buscando. Mas eu não tenho habilidade de ir lá e mexer num CorelDRAW, ou, enfim, fazer o design das coisas. E não faz sentido eu parar pra fazer isso, porque eu vou levar um tempão. Então, eu contratei alguém pra botar no papel, literalmente, tudo que estava na minha cabeça para criar a marca. Então, essa parte foi muito importante para mim. Eu gostei muito de aprender. E aí eu continuo nisso porque eu sou a criadora por trás. Então, eu consigo dizer com propriedade o tom da fala da marca, quem é a Aracê, o que a Aracê faz, o que ela pensa, o que ela sente. Eu sei o que é. E as pessoas só vão conseguir saber essa essência quando vem de mim e as coisas, e tudo que eu quero trazer. Então, hoje eu tenho um time de marketing que trabalha para a Aracê, que faz toda a parte do social para mim. Mas a gente é muito alinhado. A gente trabalha muito próximo, que eu tô lá sempre direcionando todos os pontos que eu acredito para a marca. Então, isso é muito importante. Então, isso foi um dos pontos que foi importante para mim nesse processo. Teve coisas que eu tive que focar e aprender muito para fazer, porque fazia sentido. Outras coisas, não, isso aqui não faz sentido eu me dedicar, porque eu vou levar tempo demais. Eu vou me estressar porque eu sou perfeccionista. E aí eu não vou saber fazer, eu vou ficar irritada.
Então, a gente também tem que saber direcionar os nossos esforços para aquilo que faz sentido. Então, gente, eu tive que aprender sobre tantas coisas que não tem no dia a dia de produto, mas que se complementou muito no meu dia a dia de produto. Então, é uma troca até hoje. Parte financeira. Eu nunca pensei em precificar produto. Eu não faço precificação de produto físico, digital. O meu trabalho não é esse. Então, eu tive que aprender muito, estudar muito para entender toda essa parte. E isso me deu um repertório muito grande que acabou impactando positivamente no meu trabalho como gestora de produto na Totworks, porque hoje eu tenho conversas com pessoas de alta senioridade do cliente. Então, hoje o meu par é o CTO, é o sponsor do projeto. Muito porque eu comecei a ter mais confiança e repertório para falar de certos assuntos que antes eu não tinha conhecimento. Então, acho que... E aí isso trouxe para mim, me deixou muito claro que saber um pouco de administração, de empreendedorismo, do que é base de negócios, é muito importante para a carreira do gestor de produto. Sair um pouquinho desse dia a dia e ter uma visão mais ampla de como funciona, inclusive a ter mais empatia. Às vezes a gente está xingando o cliente, o stakeholder. Hoje eu entendo o lado dele, porque depois do meu CLT, eu sou obrigada a gerenciar escopo, dinheiro e recurso. Então eu sinto na pele. Então isso também ajudou, porque eu consigo ter mais empatia nas minhas conversas com a alta liderança. Claro, não é que eu vou passar pano, né? Mas eu consigo entender os dois mundos a ponto de saber ter uma conversa difícil. Saber como trazer o lado do dia a dia do time, mas eu também ser empática e entender o lado daquela pessoa, do porquê que ela tá tendo que tomar aquelas decisões e porquê que ela tá sendo, às vezes, um pouco dura. Eu quero isso pra ontem. Porque no fim do dia, às vezes, eu sou só assim também. Tipo, pô, eu tô pagando, eu quero o resultado. Então é muito legal esses dois mundos. Viver esses dois mundos tá sendo interessante. Não, só ia falar nessa parte do conseguir entender os dois lados, empatia com os dois lados, e a importância de a gente conseguir falar a linguagem, né? Por exemplo, de um stakeholder que está 2, 3 cadeiras acima, e o poder disso, o quanto isso também te levou mais longe no seu trabalho como PM, e vice-versa. Agora lá você consegue gerenciar pessoas que são de áreas que você não tem tanto conhecimento em profundidade. Por exemplo, o marketing que você falou que estudou, então beleza, tá mais confortável para discutir, mas a partir da precificação, provavelmente a pessoa que você tá ali gerenciando de alguma forma, ela vai ter mais profundidade que você, mas você tem que saber o mínimo até para entender, tipo, isso faz sentido para minha marca, é isso realmente que eu quero, e poder dar os direcionais, né? Muito interessante essa parte. Eu achei interessante da fala da Thay, que a priorização dela é muito ligada a propósito. E esse produto faz sentido para minha marca? E se faz sentido, faz agora? Porque realmente, no mundo de cosméticos naturais, você vai ver uma marca que é lindíssima, tem produtos incríveis, e juro, eu tenho certeza que passou pela sua cabeça. E se a Aracê tivesse esse produto também? Se eu fizesse, ele também não seria interessante? Então, você ter muito alinhado qual é o propósito agora da marca e por que aquele produto precisa ser lançado agora, te faz não cair no caminho de produzir milhões de coisas e não conseguir dar conta, não conseguir validar, porque vai ter tanto produto para você pensar se o cliente gosta ou não, e aí você vai se perdendo. É muito, 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 muito fácil cair nessa armadilha. E só que eu fiquei muito curiosa, uma coisa, Thay, você ainda não contou pra gente por que o nome era C. Saindo um pouquinho da lógica de produto, conta pra gente o que esse nome tem a ver com o propósito da marca. Gente, isso é uma coisa... assim, a marca como toda é o meu bebê, mas eu me orgulho muito da construção da história da marca. É tudo muito amarrado. E eu me dediquei muito a isso. Então, desde o começo eu pensei, é uma marca que eu quero que ela seja brasileira e com orgulho de ser brasileira. Porque uma coisa que eu percebi no universo dos cosméticos, ou as blogueiras que lançam, elas têm muito esse negócio de valorizar o que é internacional, ou nosso produto é melhor que o internacional, ou brigar por isso, ou a gente fez uma fórmula que é igual a essa marca internacional. E muitas pessoas consomem muitos produtos internacionais porque tem
Claro, tem esse querer pertencer a algo para mostrar que a gente sabe, a gente entende. E era uma coisa que eu queria trazer, que a gente tem sim, a gente tem pessoas empreendedoras incríveis, indo para mulheres empreendedoras incríveis, e a gente tem produtos muito bons no Brasil, sim, vamos valorizar a nossa cultura, por favor. Não é porque é do Brasil que é ruim, a gente tem que mudar essa imagem que a gente tem aqui, esse foi o ponto de partida. Segundo, eu queria resgatar as nossas raízes, eu queria muito resgatar isso. E eu tô construindo isso dia após dia na parte da marca, do storytelling da marca. Resgatar as nossas raízes, a nossa história. A gente está num momento que as pessoas estão vivendo aceleradas demais, estão consumindo coisas curtinhas, mas eu tenho certeza que hoje, a geração de hoje mal sabe a história do Brasil. Eu tenho certeza disso. E a gente precisa de pessoas com conhecimento, pessoas que entendam o porquê das coisas. E elas só conseguem entender o porquê das coisas quando elas sabem um pouco de história. E isso é muito importante, isso é muito forte. E eu sou apaixonada por saber da nossa história. Eu já venho estudando muito, assim. E eu falo assim, pô, aconteceu tanta coisa nesse Brasil. Esse Brasil é incrível. E eu quero resgatar. Então o nome é Tupi-Guarani. E significa, Aracê significa amanhecer. E Tecô significa jeito de ser. Então, todo amanhecer, tu tem uma oportunidade de viver o seu jeito de ser quem você é de verdade, sem pressa, sem pressão. Gente, eu li um dicionário inteiro tupi, para eu conseguir entender tudo o que significa, todas as palavras. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu tenho certeza que muita gente não sabe. A gente fala brasileiro. A gente só foi colonizado pelos portugueses e é por isso que a gente tem a língua portuguesa. Tanto que tem português do Brasil e português de Portugal. Mas a nossa língua nativa é brasileiro, só se misturou com a colonização. Mas, gente, existe tantas palavras que a gente fala brasileiro, é tão lindo. E eu tenho certeza que as pessoas não fazem ideia que tapioca é tupi-guarani, que abacaxi é tupi-guarani. Então, assim, a gente tem uma cultura riquíssima. As pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam ter orgulho do que nasceu aqui, o que faz parte do que a gente é. Então eu tô nessa busca na criação da história da marca, trazer essa reconexão com o que a gente é. E tentar de alguma forma, esse é um dos impactos que eu quero trazer para o mundo, que é como que a gente ajuda de novo a resgatar as pessoas para isso. Porque é muito triste a gente viver num momento, há pouco tempo saiu aqui muitas notícias sobre o apodrecimento mental das pessoas, porque elas não consomem mais conteúdos importantes, ricos, com profundidade, elas querem coisas rápidas e tiram opiniões sobre coisas de 10 segundos, então, isso é um absurdo. Então é isso, resumindo aí, essa é a história do nome da marca. Boa, você tocou num ponto interessante, né? Que às vezes a gente não valoriza o produto nacional, mas muitos dos princípios ativos desses produtos internacionais são brasileiros. Eu lembro que na época que eu também estava pesquisando para a marca, o que me chamou a atenção foi que o perfume Chanel número 5, ele tem um óleo essencial que é de uma árvore chamada pau rosa, que é uma árvore da Amazônia. E para ter essa produção tão grande de Chanel número 5, acabou devastando grande parte das árvores da Amazônia. Então, às vezes a gente fica valorizando muito o que é de fora, sendo que a matéria-prima é nossa. Então, por que não valorizar, né? Um produto que é nacional, que muitas vezes é produzido de forma sustentável, daquela pessoa que tem uma pequena produção ali na sua área, no seu sítio, e vende um óleo essencial, vende alguma erva que você vai poder macerar e fazer um cosmético. Então, realmente faz muito sentido o propósito da sua marca, pelo menos para mim, de resgatar isso, os saberes da gente, a matéria-prima da gente, a cultura que é nossa. Nossa, eu fiquei tocada, assim, e a profundidade e, tipo, o conhecimento, o embasamento que você tem pra falar, sabe? Eu acho que é muito isso, quando a gente vai pro universo de beleza e vê, assim, eu acho que tem vários nichos que isso se reproduz com muita força também, mas eu acho que o universo da beleza tem algumas blogueiras ali que são a cara do mercado, né? E você vê que, tipo,
essa pessoa não tem um embasamento, essa pessoa não tem uma estrutura por trás, não tem algo que seja fundacional, assim, para poder de fato falar com propriedade algo. Você vê que é pelo dinheiro, é pelo lucro, é pela a graça, enfim. E a gente consegue de fato, tá, e ver o propósito assim na sua fala. Então, parabéns por tudo isso que você está construindo. Eu tenho certeza que sua marca vai muito, muito longe. Vamos ficar daqui acompanhando. Estou muito orgulhosa, muito feliz. E pra gente Acompanhando poder. e usando, e usando. E usando, exatamente. E pra gente poder encerrar, infelizmente, o EP, eu ficaria aqui ouvindo muito mais sobre a marca. Eu queria que você compartilhasse, assim, uma dica final para as nossas ouvintes que gostariam de começar a empreender ou tem um sonho tão grande, assim, quanto o seu, de gerar um impacto real com um propósito real, assim, sabe? Como começar, como impulsionar, assim, as mulheres da nossa comunidade. Legal. A resposta pode parecer clichê, mas é muito real. Começar com o que você tem hoje. Não existe um mundo perfeito. E eu acho que todas as mulheres da nossa área, inclusive, que atuam nessa área, com certeza elas já têm muito, muito mesmo. Não espere o melhor cenário. Claro, pé no chão é uma coisa muito importante. Né? Não vou dizer que foi fácil, que é fácil. No meu caso, eu tive um investimento, sim, alto nesse projeto. Claro que eu tenho um sócio também, porque eu contratei uma empresa, eu tenho pessoas que trabalham, porque eu trabalho CLT ainda, então eu não tenho que contar o meu dia inteiro com a marca. O meu foco é, quando a empresa escalar, eu fazer um movimento para ficar só com a marca. Mas hoje eu tenho pessoas que cuidam do marketing, quem cuida do financeiro, contabilidade, os parceiros que fazem os cosméticos para mim. Então, tem que, o pé no chão que eu digo é isso. Tenta entender o que você quer fazer e começar a planejar isso, mapear isso. Isso nunca vai ser um impeditivo, porque eu não tenho... Não, acho que vai depender muito do que você busca. E aí sim, você monta um plano. Porque quando eu comecei o plano da Araci, eu nem sabia quanto que eu ia ter que investir. Porque tinha muita coisa que eu não fazia nem ideia. Eu não fazia ideia de quanto custaria os produtos se eu fosse contratar uma fábrica. Eu tive que fazer o projeto, mesmo sem saber quanto custaria, e ir atrás. Tá, eu tenho essa ideia, eu tenho esse projeto aqui, agora eu vou começar a buscar parceiros que podem ser potenciais fabricantes da minha marca. Eu vou começar a fazer orçamento. E foi isso. Eu não sabia nada. Eu simplesmente meti a cara e fui, tá, eu quero entender como é que funciona aí, vamos marcar a reunião, quero saber como é que vocês fabricam um cosmético. E foi a minha ideia. Seja qualquer ideia que você tenha, ter o pé no chão, isso é muito importante, e não esperar o cenário ideal, porque o cenário ideal não existe. Eu já lancei a marca e eu ainda não tenho o cenário ideal que eu gostaria, mas eu tô batalhando para isso. Esse é um ponto. Eu acho que, e você trabalhar isso diariamente, porque outra coisa é muito fácil se comparar, é muito fácil a gente se cobrar muito, se culpar muito, e ter momentos que, mas a minha marca não é tudo isso. A gente cai em umas ciladas que a gente mesmo se coloca, mas a gente precisa ter esse lembrete diário na cabeça que o nosso caminho, a nossa jornada é diferente do fulaninho. E não tem como a gente ficar olhando para o lado sem olhar para dentro. Esse é um ponto muito importante. E claro, ter muito, muito claro o que você busca se você for criar algo, se você quer empreender. Porque eu até vou pegar um dado aqui que eu li hoje muito interessante, que uma pesquisa que mostra que 56% dos brasileiros que deixaram a CLT para empreender gostariam de voltar a ter carteira assinada. Por quê? Porque empreender não é fácil, gente, principalmente no Brasil. Então exige muita resiliência, muita disciplina, muita fé, tu tem que acreditar muito naquilo que tu tá fazendo, porque o resultado, ele não é imediato. E dependendo do teu contexto, ele pode demorar mais ainda. Então se tu acredita, se tu tem convicção, se tu quer muito fazer algo que te move, você tem que ter paciência, você tem que ter tudo isso em mente, porque senão, de fato, as pessoas vão desistir, vão voltar para o mercado de trabalho, porque não vê a coisa acontecendo. Mas só que empreender não é uma coisa do dia para a noite, pode levar até 1 ano ou mais. Mas se você tem muito claro o propósito, o impacto que você quer gerar no mundo, o que te move, a intencionalidade, é isso que vai fazer você
ter sucesso. Tem que acreditar todo dia naquilo que você está criando, porque todo dia é um desafio. E a gente vai ter dias que vai acontecer coisas assim, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? Mas é isso, bora lá, vamos resolver, vamos aprender e vamos resolver isso aqui. Tem que acreditar muito, eu acho que essas são as dicas. E não se preocupar com o que você não sabe. Estuda, prioriza, é o que eu sempre faço. Tem coisa que eu não me dedico porque não faz sentido, e eu tento ver com o meu sócio, pode tocar isso aqui pra mim, porque pra mim não faz sentido, porque eu vou focar minha energia nisso aqui. Beleza. E ter pessoas que acreditam no seu sonho contigo. Porque nesse momento também é uma jornada bem, bem solitária, que é um pouco desafiador. Não se iluda, as pessoas não vão ser tão legais. Conheço um monte de gente, todos vão me apoiar. Não. Acho que é uma coisa que você tem... E assim, não é culpar as pessoas por elas não te apoiarem, cada um tem a sua jornada, mas é você entender que você fez uma escolha. E as pessoas, elas não têm expectativa com as pessoas. E o outro lado você vai se surpreender também com quem vai te apoiar de verdade e quem vai ignorar. E aí lá na frente, essas pessoas aparecem do nada. Sumida. Então assim, tem que estar bem preparado mentalmente. Hoje eu digo, é mais fácil eu trabalhar como gerente de produto na TopTalks do que empreender. Porque os universos são bem diferentes. Eles se complementam, mas são bem diferentes. Então, essas são minhas dicas, assim. Eu teria muitas, muitas outras. E se alguém quiser conversar comigo, para trocar uma ideia, por favor, pode me chamar no LinkedIn. Com certeza eu vou ter o maior prazer de ajudar, de escutar. Eu me importo muito em ver as pessoas crescerem e terem sucesso, porque quanto mais gente feliz, mais o mundo fica melhor. E apoiem-se, mulheres, por favor. Porque isso também é um ponto muito importante. A gente tem que ser mais unida. Eu vejo nesse universo, principalmente da beleza, as mulheres às vezes elas se brigam, elas se competem, pelo amor de Deus, a gente já passou dessa fase, né? Vamos se ajudar, vamos torcer pelo sucesso de todas. Então, essas são as coisas que eu queria deixar aí. Boa, tá. Acho que é começar pequenininho. Às vezes o produto que você está pensando em empreender, você pode validar com as pessoas que estão mais perto de você. Eu já vi, né, marcas que surgiram porque tinha feedbacks de alguma coisa que aquela pessoa fazia que só ela fazia muito bem, se destacava. Pode ser que seu produto esteja justamente aí. O que é que você faz de muito diferente que todo mundo ama, todo mundo quer consumir? É um caminho também a ser pensado. E só um último ponto que ele falou, e me lembrou uma coisa bem interessante. No começo, eu sofri bastante sobre ser inovadora. Tipo, como que eu vou lançar um produto que já existe? Até chegar no ponto que eu tô hoje. E aí, às vezes, o que impede você de empreender é isso. Você tá se prendendo, porque, mas já existe. Quem vai querer comprar de mim? Ninguém... Só que tem um ponto. O seu público e pode ser diferente do público que tem o mesmo produto que o seu. Porque se fosse assim, não teria Boca Rosa, não teria Bruna Tavares, não teria Mascavo, que vende exatamente a mesma coisa, todas elas. Mas todas elas têm seu público. Então, acho que isso é um aprendizado que o que diferencia é a essência, o amor que você bota naquilo que você está fazendo. E as pessoas vão se identificar com isso. E é esse o teu público. Muito obrigada, Thay, novamente pela sua presença aqui no episódio. Foi muito enriquecedor. Volte mais vezes com novas atualizações da Aracê. Há boatos, viu, pessoal, que a Aracê vai ter Black Friday, então já fiquem de olho no Instagram para dar aquela olhadinha naquele produto, aproveitar a Black Friday para dar aquela experimentada e 2026 já começar a sua rotina de skincare mais simplificada. Então, fica mais uma dica nesse episódio. Estamos chegando no final do episódio, então seja criando uma marca de beleza ou um produto digital, que move a gente é a mesma coisa, a vontade de transformar o cotidiano de alguém, que Thay falou super bem aqui sobre propósito. O episódio de hoje foi um lembrete de que produto sempre é sobre propósito e propósito é sobre ação. Se essa conversa te inspirou, compartilha com outra mulher que também quer construir algo no digital ou até mesmo fora dele. A discussão continua em nossa comunidade através do Slack, no WhatsApp e nas redes sociais das Mulheres de Produto. Muito obrigada por estarem com a gente. Até o próximo episódio. Beijão e tchau, tchau.
Obrigada, gente. Beijo.